Lendo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 ao 29, discurso de Estevão. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: Sai de teus pais e de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar por esta terra em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse e depois dele a sua posterioridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor. E eles saíram e me prestaram culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão teve um filho, Isaque, e passado 8 dias o circuncidou. E Isaque e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do Faraó, rei do Egito, que fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação e nossos pais não achavam que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para ela. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos e foi descoberto ao Faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram translados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado a peso de dinheiro dos filhos de Emor e de Siquém. Aproximavam-se o tempo em que devia realizar-se a promessa de Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi expulso, a filha do faraó
o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou, que padecia injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte, dois entre eles brigavam e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais uns ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem se constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura, queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como essa leitura ela é bem grande, eu dividi em 3 partes, então ainda vão ter mais 2 vídeos para a gente ler todo o discurso de Estevão. Fiquem despreocupados. Até a próxima. Tchau.